levou a ler histórias em quadrinhos? Acho que mais a questão da infância, aquela coisa que a gente não tinha muitos recursos na época, né? Internet era uma coisa que na minha época não existia ainda, então a diversão era sempre ler alguma coisa, ia na banca e escolhia uma revistinha para ler. E eu comecei lendo as HQs do Capitão América, os formatinhos. E hoje em dia eu leio várias coisas relacionadas a Marvel, né, principalmente as HQs da Marvel, né, Wolverine, X-Men, Vingadores, estou lendo algumas coisas, né, e edições especiais. Né, eu gosto muito assim, quando sai daquela rotina da história em quadrinho, eles criam alguma saga, como foi o Cerco, como foi o Reinado Sombrio, agora atualmente a saga A Essência do Medo, que tá bem interessante também, né? E eu sempre procuro aquela coisa, ler por lazer, né? Ler para se divertir, ler para se instruir até, né? Porque tem gente que pensa também, história em quadrinho é coisa de criança. Não, ao contrário, né? Tem muita história em quadrinho, inclusive tem a Vertigo, tem toda uma linha de histórias em quadrinhos que é totalmente adulto, né? Uma outra visão de histórias, né? Por exemplo, tu pega as histórias em quadrinhos do Neil Gaiman, né? Não são histórias em quadrinhos com heróis, com vilões, com personagens, um combatendo o outro. É mais uma coisa assim, existencial, analisando a essência de pensando aspectos que a gente vê assim, então, mas isso aí, coisas que a gente vê no dia a dia e estão ali, né, refletidas nessas HQs, né? Então são coisas bem diversas, né, que eu procuro ler, e também basicamente, né, é aquele passatempo para ti também sair um pouco do teu cotidiano. As histórias em quadrinhos foram um excelente objeto, né, de incentivo à leitura para mim, né, que quando com o amadurecimento eu fui vendo que não só como um objeto de entretenimento, mas como um lugar que ali pode ter uma série de valores morais, valores éticos que eu posso levar de bagagem cultural pelo resto da minha vida. Bom, mulheres leem histórias em quadrinhos, apesar de muita gente duvidar disso, tá? Mas o enfoque, no meu ponto de vista, para a mulher é um pouco diferente, porque os homens veem muito a questão dos heróis e as mulheres veem muito a questão da trama, da história, de todos os personagens, não do herói específico. Claro que com o tempo tu vai te adaptando, vai curtindo mais um herói ou outro, dependendo do teu gosto, assim, do que te identifica. E eu geralmente me identifico com os vilões, com problema. Mas todos os vilões, assim, tem alguma coisa que desencadeia o comportamento, então acho que é aí que tá o legal, sabe? Eu vejo história em quadrinhos de uma perspectiva mais profunda, tipo, como é que o cara desenvolveu essa compulsão, por exemplo, se tornou um assassino, se tornou um mercenário e tal, sabe? Eu acho que muda o enfoque, mas continua o interesse. Apesar de não ser uma coisa muito comum mulheres lerem quadrinhos. Inicialmente eu comecei a ler Turma da Mônica. Apesar de toda a gozação que há, a Turma da Mônica me levou a me interessar. Eu era bem criança e no fundamental mesmo, a minha biblioteca do colégio tinha bastante do Maurício de Souza. Daí, conforme eu fui crescendo e conheci o professor de filosofia, o Gelson, ele me apresentou o mundo das histórias em quadrinhos cômicos. E aí eu aprendi que dentro das histórias em quadrinhos há um conteúdo tanto histórico como filosófico nos personagens. Hoje eu gosto particularmente do Iron Man pela personalidade muito forte, e pelo Capitão América começou toda a minha pesquisa de trabalho. Bom, eu comecei lendo quadrinhos muito cedo, né? Os meus pais começaram a ler, na verdade, quadrinhos para mim quando eu tinha 2 anos de idade. E depois, quando eu aprendi a ler na escola, então eu segui o caminho e continuo lendo quadrinhos até hoje. Quadrinhos faz parte da minha vida, eu sou colecionador de quadrinhos voraz, assim, leio praticamente tudo que cai nas minhas mãos. E acho que quadrinhos realmente é muito importante pelo sentido de incentivar realmente a leitura, a imaginação, a criatividade.
além de ser a porta também para outros tipos de leitura. Porque muitas pessoas que começam nos quadrinhos e que leem quadrinhos não ficam só nos quadrinhos, partem também para literatura fantástica, outros romances, enfim. Então os quadrinhos, por si só, são extremamente fantásticos, incríveis, por tudo aquilo que agregam, mas também servem, né, para expandir todo esse universo literário e trazendo muito conhecimento para as pessoas. Bom, na verdade, eu descobri as histórias em quadrinhos há mais ou menos um ano e meio. E o que me levou foi justamente a questão da diversão, do hobby, né? Que acabei descobrindo nas histórias em quadrinhos vários pontos interessantes e pontos marcantes que combinam comigo e com as coisas que a gente vive atualmente. Isso é questão da sociedade num todo. E eu comecei a curtir, comecei a gostar. Eu comecei lendo as histórias dos quadrinhos do Homem-Aranha e agora esse virou um tipo de vício pra mim. E por isso que até hoje agora curto muito as histórias. Eu acho que os quadrinhos pra mim eles entraram muito como um resgate, porque o meu pai ele era nerd quando ele me apresentou os quadrinhos. Eu tinha 5 para 6 anos de idade. E isso é quando eu me lembro, sabe? Porque provavelmente a convivência com eles já era bem mais presente antes disso, porque meu pai era desenhista e ele colecionava quadrinhos, ele via seriados. Então as lembranças que eu tenho dele, assim, porque ele morreu quando eu tinha 6 anos de idade, são sempre relacionadas a gibis, assim. Então foi ele que me apresentou os meus primeiros super-heróis, sabe? O Fantasma, a Legião dos Super-Heróis, a Liga da Justiça. A gente viu os desenhos da Marvel que eram reprisados na Bandeirantes, os desenhos desanimados, né? E quando ele morreu, eu acabei usando o quadrinho meio como um resgate das lembranças de infância, porque não sei se era muito medo de esquecer ele, sabe? Aquele medo que a criança tem de esquecer do pai ou da mãe quando perde eles muito jovens. Então acabou me servindo, porque eu lembrava da profissão dele como desenhista e ao mesmo tempo eu sabia que ele não era um quadrinista, que talvez ele tivesse tido vontade de ser. E aí eu quis perseverar por esse caminho, sabe? Eu não imaginava que seria difícil, nem que seria fácil, mas eu apenas meti na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso. E ao mesmo tempo o quadrinho ele me ensinou muitos valores, que eu não diria valores como o caráter individual do ser, né? Mas muitos valores ao contar uma história, sabe? Porque você, quando é criança, ainda mais uma criança dos anos 80, que tem o apelo dos desenhos animados e estava recém começando a onda dos videogames, né? A gente se divertia com a abstração de jogar com cubinhos, né? Imaginava que os cubos eram um carro ali numa pista cheia de areia ou não. Então, essa abstração, ela existia na minha vida e poderia ter me afastado muito da temática dos quadrinhos, mas os quadrinhos me mantiveram no plumo, sabe? Me levaram à leitura convencional, da literatura convencional, e ao mesmo tempo eu não os larguei, sabe? Tanto que hoje em dia eu, como profissional de quadrinhos, trabalhando com editoras e ao mesmo tempo como educador, eu acho fundamental você não anular uma mídia em função da outra. Então hoje eu amo quadrinhos assim como eu amo provavelmente se eu fizesse um filme ou se eu escrevesse um livro, mas eu faço quadrinhos. E as pessoas que vêm conversar comigo para saber qual o poder do quadrinho como ferramenta educacional, como uma ferramenta de entretenimento, eu acho que eu posso falar com essa propriedade, sabe? Porque eu fui de um cara que usava como entretenimento e hoje eu uso como meio de vida. E, acima de tudo, prioriza que o quadrinho seja usado como ferramenta educacional. Então, sem sombra de dúvida, eu sou uma pessoa feliz porque eu trabalho com o que eu gosto, mas acima de tudo, eu sou uma pessoa feliz porque tive quadrinhos na minha infância e hoje eu sou um adulto de 38 anos que tem quadrinhos na sua estante, sabe? E eu acho que é um recado para as pessoas que pararam de ler e que achavam que era coisa de criança e não leem mais. Foi desde que minha mãe me ensinou a ler, né? Primeiro eu comecei por romance, assim, mas depois alguns quadrinhos me chamaram a atenção, né? Daí agora é segundo, terceiro ano aí,
começou a chegar, daí eu comecei a ler mais o Watchmen lá, aquela Frank Miller, V de Vingança também. Isso aí, daí fui já despertando mais interesse por esse tipo de quadrinho aí, os mais realistas, pro lado... Eu acho que ler quadrinho é a experiência individual mais divertida que existe. Eu olho filmes, eu leio livros, eu jogo RPG, mas nada supera, em questão de diversão individual, nada supera ler quadrinhos. Tem uma mágica no quadrinho que eu não consigo explicar qual que é, mas me prende. Eu não fico tanto tempo vendo, não aguento tanto tempo vendo séries ou livros ou filmes, mas quadrinho eu posso ficar uma tarde ou um domingo inteiro. Eu comecei a ler quadrinhos com Zé Carioca. Zé Carioca é o personagem que fez eu gostar de quadrinhos. Quando chegou na minha adolescência, o Zé Carioca começou a ficar um pouco bobo, eu já cansei das piadas e tal, e aí eu parti para X-Men. Comecei a ler mais quadrinhos de super-heróis, li alguma coisa. Infelizmente teve um momento em que eu parei de ler quadrinhos e voltar só muito tarde, voltar só muito depois. Então agora eu tenho acabado lendo mais graphic novels mesmo e alguns quadrinhos mais adultos, assim, Vertigo, Sandman, Watchmen, essa linha. A primeira vez que eu li uma HQ de super-heróis pra valer mesmo acho que foi o Capitão América 93, que tinha uma história em 3 partes, que era a Joia Maligna, que era os Vingadores contra a Pedra lá, que dominava a Vespa, que era a Pedra do Dr. Spectrum, era Spectrum. Aí assim, era uma história assim, que eu achei intrigante na época que eu era criança, eu tinha uns 10 anos, e aí eu li aquilo, eu sei que nessa revista também tinha uma história do Cavaleiro da Lua também. E por último tinha uma que era, tinha a mensagem ecológica do Capitão América, que era a Canção do Espírito da Terra, que era um índio que ele incorporava lá, que ele mostrou que o Capitão América era o símbolo dos brancos, e que não devia ser assim, que ele devia ser mais humanitário, mais assim, preocupado com o meio ambiente. E a importância é que são coisas assim que, certos temas que são abordados que dificilmente voltam nesse mar, assim, que até virou hoje em dia de comics, não se vê muito assim. Olha, histórias em quadrinhos fazem parte da minha vida desde a infância. Eu tinha um grande amigo que colecionava e eu eventualmente, quando tinha algum dinheiro na carteira, comprava alguma coisa aleatório. Olhava uma capa, achava legal. E com o tempo, claro, eu fui ficando mais velho, fui refinando o gosto, analisei melhor os materiais, comecei até a fazer uma análise mais, digamos assim, intelectual do material, sob o ponto de vista da história, da filosofia, e até por isso e por outros motivos, hoje os meus quadrinhos favoritos são principalmente da Marvel e mais especificamente do Capitão América, porque é um personagem, na minha opinião, eu já gostava, porque eu achava o visual dele diferente, arrojado em relação aos outros personagens mesmo, que tivesse todas aquelas cores e tudo mais, adorava o escudo, adorava a ação, e com o tempo eu comecei a perceber que era um personagem extremamente complexo quanto à origem, quanto ao envolvimento histórico, social. E então até hoje, desde a pré-adolescência até hoje, é o meu personagem favorito, continuo acompanhando e acho que é um personagem e é um mundo de personagens que os quadrinhos apresentam que podem enriquecer muito culturalmente as pessoas. Eu aproveito isso e convido a todos que assistirem esse vídeo para aproveitar isso também. Legal.